E aí pessoal, tudo bem? Bom domingo para todos. Muito legal as interações com aquelas perguntas que eu lancei no Stories, né? E um dos temas que foi mais pedido, né, foi para falar sobre ansiedade e depressão. São temas muito legais, tem muita coisa para explorar nesse sentido. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre ansiedade, né, ou transtorno de ansiedade. A ansiedade em si não é uma doença, né? A ansiedade em si é uma sensação humana básica, primordial. Ela é essencial para a nossa sobrevivência, assim como o medo, assim como a dor. São coisas desagradáveis, mas são sinais de alerta que protegem a nossa vida. São responsáveis pelo sucesso da nossa espécie sobre a Terra. Já pensou se uma pessoa lá no tempo das cavernas não tivesse medo de nada, aí de repente vinha um leão, comia ela, essa pessoa morre, né? Então o medo nos protegeu, né? A dor nos protege. Toda vez que nós sentimos dor, a gente se desvencilha daquele estímulo que está causando alguma coisa desagradável. E a ansiedade também nos deixa alerta, né? Ela nos deixa preparados para uma determinada ação. O que acontece no transtorno de ansiedade é que, na realidade, é como se a gente tivesse uma loja que não está sendo assaltada, mas o alarme está tocando o tempo inteiro, né? Como se a loja estivesse sendo arrombada. Por quê? A ansiedade justamente consiste numa ativação do eixo hipotálamo, hipófise, adrenal. Hipotálamo, né, e hipófise são glândulas que a gente tem no centro do cérebro. Essas glândulas estimulam uma glândula que nós temos sobre os rins, glândula adrenal, né? Ad é ao lado de, né? Então, ou glândula adrenal ou glândula suprarrenal. Nessa glândula suprarrenal, justamente é produzida noradrenalina e cortisol, que são dois hormônios responsáveis pelo estresse. Então quer dizer que numa crise de ansiedade, a coisa não é só na minha cabeça, eu posso sentir sintomas físicos? Sim, pode sentir muitos sintomas físicos. Por isso é que muitas pessoas, no começo, não reconhecem a crise de ansiedade como uma coisa meramente psíquica, né? Uma coisa da psique. Por quê? Porque o sintoma é físico, e o sintoma físico é real. Então, nos transtornos ansiosos, o que costuma acontecer é uma hiperativação desse eixo hipotálamo, hipófise, adrenal, hiperestimulado, produzindo mais noradrenalina e cortisol, que são hormônios estressores. Num segundo vídeo, eu vou explicar mais um pouquinho sobre os sintomas físicos e por que eles acontecem. Então, como eu estava falando sobre a ansiedade, é uma sensação básica, né? É uma sensação natural, fisiológica. Não se pode viver sem sentir ansiedade. Qual é a diferença entre a ansiedade fisiológica e o transtorno ansioso? O transtorno ansioso acaba trazendo prejuízo para a vida da pessoa e acaba trazendo sensações para momentos onde essa pessoa não está em perigo. Porque basicamente, como eu falei no primeiro vídeo, essa hiperativação do eixo hipotálamo, hipófise, adrenal, produzindo uma maior quantidade de adrenalina e cortisol, é um mecanismo que está envolvido no nosso sistema de defesa, né? Porque basicamente nós temos essa liberação maior de adrenalina e cortisol em momentos que nós temos que lutar ou fugir, né? E as sensações físicas envolvidas com o aumento desses hormônios, elas são muito conhecidas e são muito experimentadas por aquelas pessoas que têm crise ansiosa ou crise de pânico. Taquicardia, né, o coração bater rápido, dilatação das pupilas, taquipneia, respirar muito rápido, tremores nas extremidades, sudorese, sensação de parestesia, dormência, dor no peito, sensação de falta de ar. Pode parar o intestino, né? E aí você tem uma diarreia ou vomita, né? Você pode ter dilatação das pupilas,
você pode ter uma sensação muito desagradável, como uma sensação de desrealização, uma sensação de despersonalização, uma sensação de estranhamento da realidade, como se você estivesse fora do seu corpo. Então tudo isso são sintomas físicos que acompanham ou podem acompanhar uma crise ansiosa, devido a essa descarga muito grande de adrenalina e cortisol. Se você de fato precisasse sair correndo de um ladrão, sair correndo de um leão, lutar pela sua vida, seria muito bom mesmo que você tivesse todo preparado com esses hormônios no pico, né, no seu corpo. A adrenalina, ela faz uma vasoconstrição nos vasos sanguíneos. Ela causa um aumento do ritmo cardíaco. Por quê? Porque você precisa de sangue nos seus membros para lutar ou para fugir, né? Tem um cachorro bravo enorme vindo atrás de você. Seu coração vai bater forte. Seu coração vai bater rápido. Para quê? Para que você tenha sangue nos seus membros e assim você possa sair correndo, pular o muro, fugir do cachorro. A sua respiração fica mais rápida, mais ofegante. Por quê? Porque você precisa de mais oxigênio no músculo, né? Você precisa de mais ar para você conseguir fugir, né? Suas pupilas dilatam, você está no modo de sobrevivência, né? Você está enxergando mais, você está vendo mais, né? O sangue sai das vísceras e vai para a periferia do corpo, para os membros, né? Por isso, com essa parada de irrigação, não uma parada total, né, pessoal? Com essa diminuição de irrigação sanguínea nas vísceras, por isso que às vezes solta o intestino, por isso que às vezes vomita, porque para esse peristaltismo. Por quê? Porque é mais importante agora que você tenha sangue nos seus membros para poder lutar ou fugir, do que você tenha sangue no seu trato gastrointestinal, tá? Então essas sensações experimentadas no momento correto, né? Se você de fato tivesse que lutar ou fugir, seria muito bom, né? É muito proveitoso que você tenha todas essas sensações. Mas no transtorno de ansiedade, o que acontece? É aquele exemplo que eu dei da loja que não está sendo roubada, mas o alarme está tocando. Então a pessoa não está numa situação de perigo, ela não está numa situação de luta ou fuga, mas as sensações que ela está experimentando são justamente essas. Ataque pineica, hiperventilando, né? Fazendo uma alcalose metabólica. Isso acaba causando tontura, a pessoa pode ter sensação de desmaio, muitas vezes vai ter alteração de pressão arterial, né? Muitas vezes alteração de frequência cardíaca, e muitas pessoas acabam indo parar no pronto-socorro, achando que vão ter AVC, infarto. Aí faz os exames, toma um calmante, os sintomas desaparecem, e aí o médico fala, olha, isso foi uma crise de ansiedade. E a pessoa fala, não é possível, eu estava infartando, porque a dor que eu estava sentindo no peito era real. E de fato, a dor é real, a falta de ar é real, mas não é um infarto, não é um AVC, é uma crise de ansiedade. Bom, pessoal, então, no primeiro vídeo falei um pouco sobre o transtorno de ansiedade, do ponto de vista fisiológico. O que acontece, né? Uma desregulação do sistema, uma hiperativação, na realidade, do sistema hipotálamo, hipófise, adrenal. Glândula adrenal ou suprarrenal, produtora de noradrenalina e cortisol, que são os hormônios estressores, que vão causar aquelas reações todas super desagradáveis da crise de ansiedade. Taquicardia, sudorese, boca seca, dor no peito, falta de ar, dilatação da pupila, sensação de dormência, tremores, sensação de desrealização. Agora, formas de tratamento. Se você apresenta crises de leves a moderadas, é possível fazer o tratamento só com psicoterapia, por exemplo. Está errado medicar essa pessoa? Não, não está errado. Mas é possível fazer esse tratamento apenas com psicoterapia. A forma de psicoterapia que tem mais comprovação científica como eficaz para tratamento de transtorno ansioso é a terapia cognitivo-comportamental. Nos transtornos ansiosos de moderados para grave, aí já é indicação formal para uso de medicação.
E qual é a medicação usada? Falamos um pouco sobre isso. Via de regra são os antidepressivos, tá? Então, se você for ao psiquiatra e falar que é ansiedade, e ele falar, é verdade, você está com transtorno ansioso, e ele te prescrever um antidepressivo, não ache que ele errou, tá? Nós usamos geralmente os antidepressivos serotoninérgicos para tratamento de transtorno ansioso, pânico, transtornos fóbico-ansiosos, tá? Antidepressivos serotoninérgicos, exemplos: fluoxetina, sertralina, paroxetina, escitalopram, né? Citalopram. Então esses são os exemplos de antidepressivos usados para tratar transtorno ansioso. A literatura nos informa que os tratamentos combinados, ou seja, psicoterapia mais o tratamento com medicação psiquiátrica, são mais eficazes do que qualquer um dos dois tratamentos isolados, tá? Então, psicólogo mais psiquiatra é mais eficaz no tratamento para o paciente do que só uma coisa ou outra. Legal? É isso aí sobre ansiedade. Dúvidas podem ir mandando que a gente vai respondendo.